Bom ver tantas... Tá saindo bem? Bom ver tantas pessoas aí que eu não conheço. Sinal que há novos visitantes, que vocês sejam mais uma vez bem-vindos. Mas por que eu estou falando isso? O pessoal que é membro já sabe do nosso tema de 2022. Uma palavra que nós recebemos, um ano de construção, uma palavra que nós tomamos posse. E que nesse ano ainda nós estaremos colocando a planta de nossos pés lá no nosso novo templo, no nosso novo espaço. Nós vamos estar naquele território já, que pela fé a gente já consegue ver o nosso primeiro culto lá, consegue ver famílias sendo restauradas, famílias sendo curadas, famílias sendo libertas. E tudo a partir de uma palavra lançada e que nós agarramos. E quando a gente fala de ano de construção, tem um personagem que vem uma característica muito forte, e o nome dele é Neemias. Então vamos começar essa palavra lendo o livro que dá. Livro de Neemias. Vou fazer uma leitura na versão da Nova Almeida atualizada. E começa assim: Neemias ora por Jerusalém. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atenda a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti de dia e de noite, e pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos e nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Até aqui tá bom. Qual o contexto que acontece essa passagem? O povo escolhido de Deus, o povo de Israel, apesar de tantos milagres vivenciados por eles, apesar de ter saído do Egito, apesar de ver o mar se abrir diante deles, apesar de milagre diário da coluna de fogo, deles serem alimentados, de suas roupas e suas sandálias não consumirem de uma maneira natural, eles sempre viviam o mesmo dilema: obedecia, desobedecia. Dessa forma eles passaram anos e anos a mais pelo deserto, e o tempo vai passando, e Deus continua operando maravilhas diante do seu povo. Tanto é que um menino derrota um gigante de uma maneira mais improvável, é coroado rei, o seu filho se torna rei, um homem de notável sabedoria, Salomão, que pessoas vinham dos confins da terra para admirar aquela sabedoria.
Salomão então casa com muitas mulheres, de povos diferentes, de crenças diferentes. O povo começa a misturar suas crenças. Eles importam costumes que não eram de Deus. E a partir daí, o povo de Israel é levado cativo, vai para a Babilônia. Depois surge o Império Medo-Persa, derrota os babilônios. O povo de Israel continua cativo. E nesse contexto é que entra Neemias. Neemias era um exilado do povo. No final do capítulo 1, diz que nesse tempo ele era copeiro do rei. E o copeiro é uma função, é um cargo de extrema confiança. O copeiro era responsável por preparar a bebida do rei. Ele era o responsável por não deixar que ninguém envenenasse o rei. O rei era uma figura que, se morresse, o povo ficava sem líder, ficava vulnerável. Tamanha responsabilidade que Neemias tinha ali. Neemias então ele recebe uma notícia: que a terra onde estão sepultados seus pais está em ruínas, e o povo que sobreviveu ao exílio se encontra sob grande miséria. Neemias então tem uma atitude que o caracteriza como um grande intercessor. Antes de tudo, Neemias se compadece daqueles irmãos que estão lá. Neemias senta, Neemias chora. Neemias então busca o papel de intercessor. Quando ele tem a compaixão daquele pessoal que está lá, ele busca aquele que pode fazer alguma coisa. Ele busca Deus. Neemias já tinha um conhecimento do povo de Deus, dos seus mandamentos, dos seus estatutos. E ele recorre a Deus. De que maneira? Ele compreendia o poder do jejum e da oração. Neemias então jejua e ora, ele recorre ao Deus maravilhoso. Durante a sua oração ele exalta o nome do Senhor. Ele reconhece os pecados do povo. E ele se inclui no povo. Ele não fala aquele povo que tem pecado contra ti. Ele fala, eu e a sua casa temos pecado contra ti. E ele não cita apenas pecados genéricos. Temos pecado, mas ele dá nome a cada pecado. Ele reconhece que o povo era mergulhado numa corrupção. É um povo que não guarda os mandamentos de Deus. É um povo que não guarda os seus estatutos. O primeiro papel do arrependimento, ele reconhece cada um, ele se quebranta e expõe diante de Deus. Neemias, tomado desse coração cheio de compaixão, ele chega em determinado momento e começa a citar as promessas de Deus. Ó Deus, lembra-te das promessas que fizestes a Moisés, que se o povo se desviasse do teu caminho, eles seriam espalhados, mas se eles se convertessem novamente, o Senhor os traria de volta. Havia passado 70 anos desde do exílio, já havia uma promessa. Neemias se abraça então a essa promessa, e como ele vê que aquilo não tem como ele fazer grandes coisas, ele traz essas lembranças, não para lembrar Deus, Deus esqueceu do que ele prometeu, jamais. Mas muitas vezes, o fato de você lembrar das promessas te enche de alegria, te enche de ousadia, te enche de esperança. Eu quero trazer memória aquilo que me dá esperança. E nesse momento, Neemias vai fundo, ele cita cada situação. Deus, tu prometeste que se nós nos convertêssemos, o Senhor nos ajuntaria. Neemias então ele entra num processo de quebrantamento, de intercessão. E nós entramos aqui no segundo capítulo, que diz o seguinte, Neemias capítulo 2. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, e eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse, por que seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem que ser tristeza do coração. O próprio rei reconheceu
que não era uma coisa qualquer, uma tristeza emocional, algo que trazia um fardo muito pesado a Neemias. Então Neemias ficou com muito medo. Mesmo tomado de medo, ele dá um passo ousado e fala o seguinte: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas e os portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus. Repare que Neemias sempre orando, um homem de oração, cheio de Deus. Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este servo encontrar favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. E eu ainda disse ao rei: olha como ele foi tomado de ousadia, apesar de todo o medo que ele sentia. Se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Uma outra característica desse homem intercessor foi a ousadia que ele foi tomado, foi a fé que ele teve seu coração cheio. O fato de você ter fé não significa que não vai haver dificuldades. Às vezes o seu próprio corpo vai te sabotar, a sua própria mente. Às vezes você vai sentir medo. Mas apesar de tudo, Neemias deu um passo de fé. Ele expôs ao rei tudo aquilo que ele estava sentindo. O rei então, não sei se achou muito ousado, mas ele permitiu. Você pode ir então. Não satisfeito, Neemias dá outro passo. Rei, se o senhor me mandar uma carta, os governadores vão deixar eu passar. E mais, eu vou precisar de madeira. Vou precisar reconstruir os muros, eu vou precisar de um lugar para morar. Eu vou precisar das vigas. Então repare que Neemias não foi pego de surpresa. Quando a gente passa de um capítulo para o outro, se puder projetar aquela imagem aí, Samuel. No primeiro versículo do capítulo 1 que nós lemos, ele fala sobre um mês, o mês de Quisleu. E no segundo capítulo ele fala sobre o mês de Nisan. Aqui a minha retaguarda, eu vou ter que ficar na frente de alguém, não tem jeito. Aqui a minha retaguarda, não sei se está bem nítido, mas tem um calendário judaico. E são detalhes que a gente lê, passa batido. E às vezes a gente acha que tudo aconteceu numa sequência curta. Eu orei, eu me compadeci, eu jejuei, e no dia seguinte eu fui falar com o rei. Não, Neemias entrou num processo. Lembra que ele jejuou e orou. O primeiro capítulo, quando ele toma conhecimento da notícia, é nesse mês de Quisleu. No hebraico deve ser Kislev que fala. E repare que se passam cerca de 4 meses até que ele chega até a presença do rei. Quando ele chega à presença do rei e ele expõe tudo aquilo que está no seu coração, ele dá um outro passo. Mas repare como Neemias era um homem visionário já. Eu imagino que quando ele tenha se quebrantado, entrado num processo, buscado Deus, Deus tenha o enchido de sabedoria, Deus tenha o enchido de fé, de perseverança, por tudo aquilo que Neemias estava apresentando, pelo seu coração intercessor, pelo seu coração cheio de compaixão. E Neemias, quando chega até o rei, parece que ele já tem tudo planejado.
Neemias fala: rei, manda uma carta para que os governadores me deixem passar. Se tiver um aval do rei, ninguém vai me impedir. Se tiver um aval do rei, eu vou ter o material que eu preciso para reconstruir esses muros. E o rei o permite ir. No versículo 10 fala o seguinte, capítulo 2, versículo 10. Mas Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso, e não lhes agradou nem um pouco que alguém tivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Surge então, pela primeira vez, duas figuras, Sambalate e Tobias. Eles eram verdadeiras pedras no sapato de Neemias. Toda vez que Neemias tentava avançar, se levantava Sambalate e Tobias. Tentavam zombar, desmerecendo. Eles tentavam sabotar os planos de Neemias. Mas Neemias tinha um foco. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele tinha os seus objetivos bem traçados. Apesar de um cenário destruído, Neemias sabia o que ele tinha que fazer. E talvez isso deve ser parecido com a sua vida. Nós entramos no ano de 2020, de repente uma pandemia, uma crise global, pessoas próximas a nós se contagiando dessa doença, pessoas nos deixando, uma crise financeira, muitas pessoas perdendo emprego. A gente entra em 2021 com uma esperança de vacina, tudo vai melhorar. E o cenário continua meio turvo. Vai ter mais uma dose. Tem uma mutação da doença. Talvez isso aí seja um cenário da sua vida. Um cenário de muros destruídos. Muros cheios de brechas. Muros sem portões. Como aquela cidade destruída estava totalmente vulnerável. Mas assim como Neemias, ele abraçou aquela palavra, e ele creu e ele partiu para cima, que em 2020 seja mudança na sua vida. Seja na sua vida familiar, seja na sua vida material, na sua vida financeira, na sua saúde. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Assim como Neemias abriu seu coração e expôs tudo a Deus, você também tem um direito legal de fazer isso. Naquela época, nem todos tinham acesso direto a Deus. Eram muito usados os profetas, os sacerdotes. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele mandou o Filho dele. E assim que Ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Jesus te deu o livre acesso ao Pai. E não importa se levantarem Sambalate, Tobias, cúmplices deles, você tem acesso ao Pai. Mas eu pequei. Eu não tenho jeito. Me disseram que tudo que eu tô colhendo é devido ao pecado que eu plantei. Repare que Neemias foi citando cada pecado dele, cada situação que desagradava a Deus, de um processo de quebrantamento. E ele alcançou misericórdia em Deus. E isso é uma das promessas de Deus. O Deus de misericórdia. O Deus que cuida do seu povo. Neemias então, ele parte, chega até a cidadela. A Bíblia fala que ele para ali por 3 dias. E certa noite ele sai e começa a investigar cada detalhe da cidade. Ele vai investigar cada detalhe do muro onde está destruído.
cada detalhe onde tem uma brecha. O que ele vai precisar para esse portão? Neemias investiga no detalhe. Será que isso tem alguma coisa a ver com a gente? Será que eu preciso me investigar? Será que eu tenho feito alguma coisa que desagrada o coração de Deus? A Bíblia fala que nós não sabemos nem orar, mas nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. Nós temos o Espírito Santo que nos aponta a direção e o caminho certo. Deus esquadrinha os nossos corações. Se a gente pedir, Ele mostra o que tem desagradado a Deus. E isso foi importante para Neemias. Porque se Neemias constrói um muro de qualquer jeito, se ele constrói em ruínas, se ele constrói sem uma fundação adequada, ele ia continuar vulnerável. Mas ele investiga no detalhe. Neemias, tomado por fé, ele investiga no detalhe. Que Deus venha te apontar cada detalhe da sua vida, da nossa vida. Quando eu falo sua, parece que eu estou me excluindo, mas todos nós estamos no mesmo barco, amém? Que Deus nos aponte onde nós devemos melhorar, para que possamos ser uma igreja sadia, uma igreja coesa, uma igreja que os irmãos intercedem uns pelos outros, que os irmãos têm compaixão uns pelos outros. Certa vez os discípulos estavam passando e tinha um aleijado na porta do templo pedindo esmola. E ele ouviu o seguinte: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E ele foi alcançado por misericórdia, por uma palavra de fé, por uma oração. E aquilo ali eu creio que é maior do que qualquer esmola que ele recebesse. Ele poder voltar a andar, ele ser curado. A Bíblia não cita quantos anos ele estava ali, mas geralmente o pessoal ficava tempos e tempos pedindo esmola, pedindo ajuda. E uma palavra liberada através da vida dos apóstolos mudou para sempre a vida daquele paralítico. Neemias, então, ele continua na sua jornada. Ele estrategicamente, ele distribui cada ponto que deve ser reconstruído. Depois eu incentivo que cada irmão leia o livro como um todo, que é um livro cheio de ensinamento para a sua vida espiritual, para a sua vida, para o teu setor administrativo. Se você reparar, Neemias tinha tudo bem planejado. E Neemias coloca cada família junto, enquanto constrói e provê a própria segurança. Por quê? Quando eu tenho minha família junto comigo, meu instinto de defesa ele é aflorado, meu instinto de proteção, eu quero cuidar dos meus. Não é à toa que nós somos chamados irmãos, porque nós temos que ser famílias, nós temos que estar preocupados com a segurança de um e do outro. Nós temos que estar preocupados com aquele irmão, que a gente chama de irmão, mas ele some e a gente nem se dá conta. Neemias, então, ele traça essa estratégia, e quando parece que tudo está fluindo, quem se levanta de novo? Sanbalat e Tobias, sempre tentando sabotar os planos de Neemias. Sanbalat e Tobias, então, eles vão até Samaria, uma cidade próxima. A cidade de Jerusalém estava cercada de outros povos, após ser destruída. Os samaritanos eram um povo bem misto, e eram opostos ao povo de Israel. Então, imagino que não foi difícil Sanbalat e Tobias convencê-los de uma investida contra Israel. Mas Neemias fica sabendo de tudo aquilo, e ele arma o seu povo.
E se você reparar, não são guerreiros treinados para a guerra. Mas Neemias coloca uma arma na mão deles para defesa. Porque o poder não estava em Neemias, não estava nos braços de Neemias, mas estava nos braços de Deus. Estava nos braços daquele Deus que ele pediu, através do jejum e da oração. O Deus de misericórdia, o Deus que tudo pode. Aquele mesmo Deus de Moisés, que é citado na oração. Assim como Moisés intercedia pelo povo de Israel, certa ocasião, Josué liderava o povo. Em plena batalha, Moisés erguia os braços e o povo prevalecia. Quando batia o cansaço, Moisés abaixava os braços, o povo começava a perecer. Moisés levantava e o povo prevalecia. Moisés desde então já tinha um viés de intercessão. Essa passagem nos mostra que o poder não estava em Josué nem no povo. Apesar do exército ter que estar preparado, ter que estar treinado, todas as vitórias do povo de Deus eram dadas por Deus. Tanto que quando o povo se desviava dos seus bons caminhos, ele perecia. Da mesma maneira, Neemias faz como Moisés. Ele não fica lá estendendo as mãos. Mas repare que toda dificuldade, Neemias recorre a Deus, ele ora, ele intercede, ele coloca uma arma na mão de cada um. De repente você já recebeu uma arma na mão de Deus profeticamente e você tem medo de usar. Não, essa arma aí tem que ser para o pastor usar, tem que ser para o irmão lá. O poder não vem da mão do pastor, o poder vem de Deus. A diferença é como você tem se preparado para usar essa arma. A gente às vezes quer ser imediatista. Lembre-se que Neemias ficou 4 meses jejuando e orando, até que a oportunidade chegasse. Ele não foi pego de surpresa. Às vezes a gente quer estar no nosso momento e ser tomado pelo poder de Deus do nada, para que a gente comece a operar, para que a gente faça diferença na vida das pessoas. E nós não fazemos como Neemias, que é lá nos colocar na brecha, interceder um pelos outros. Independente do que tem se levantado contra vocês, de qual dificuldade, independente se tem se levantado Sanbalates, Tobias, a palavra de Deus nos dá promessas e nós temos que nos agarrar a elas. Toda vez que se levantava Sanbalate e Tobias, Neemias os repreendia, em nome de Deus. E às vezes nós mesmos somos dos nossos Sanbalate e Tobias. Eu não tenho condições de fazer isso, isso não é para mim. Lembre-se que Neemias teve uma atitude que tudo mudou na vida dele. Tudo depende de como a gente recebe a notícia, tudo depende de como a gente processa aquilo, tudo depende para quem a gente abre o nosso coração. Imagina se Neemias já abrisse seu coração para Sanbalate e Tobias de cara. Imagina a motivação que ele teria para ir até lá. E às vezes nós fazemos isso. E com uma palavra uma palavra lançada contra as nossas vidas, nós nos desanimamos. Nós desistimos, nós mesmos entulhamos nossos poços, nós nos sabotamos. E pior de tudo, é quando o irmão vem nos falar isso e nós sabotamos o próprio irmão. Em vez de estar intercedendo por ele. Neemias então repreende Sanbalate e Tobias e prossegue porque ele tinha tudo planejado, ele tinha tudo na sua mente do que deveria ser feito. E mesmo com aqueles muros derrubados tanto tempo, e sem um pessoal específico para fazer, ele não pegou os melhores construtores, os melhores guerreiros. Ele foi para o pessoal e foi cumprir porque
ele tinha uma promessa de Deus ali. E em 52 dias, Neemias termina aquilo que ele começou. Neemias então estrutura os seus muros, as suas portas. Ele diminui aquela sensação de vulnerabilidade daquela cidade. Neemias então institui as guardas. Ele dá uma noção de proteção. E de repente você acha, eu tinha uma missão X qualquer, e eu cumpri minha missão e acabou. O cumprimento da sua missão não significa que tudo acabou. Significa que você está pronto para o próximo passo. E um passo que vai ser dado por fé. Esse ano de 2022, um ano de construção, que ele seja um ano de construção em todas as áreas da sua vida. Que você possa tirar todas as ruínas que te atrapalham, todo o lixo, toda a sujeira, tudo aquilo que não for uma boa fundação para você construir. Que você agarre as promessas de Deus na sua vida. E se levantar Sanbalat e Tobias contra mim, que você os repreenda e se agarre às promessas de Deus. Que você traga à memória aquilo que te dá esperança. Assim como Neemias trazia todas as promessas de Deus. Deus, se a gente pecar e for espalhado, mesmo assim, se a gente se converter, não importa o quão espalhado o povo esteja, o Senhor nos ajuntará de volta. Isso dava esperança a Neemias. Neemias com o coração entristecido depois de saber daquela notícia. Ele tinha algo que o dava esperança, que dava esperança a ele. Que você tenha também aquilo que te dá esperança. Que seja um passo de fé. Esse ano de 2021, a igreja recebeu uma palavra de novos tempos, novos desafios. Não significou que tudo seria fácil. Os desafios se levantam, Sanbalat e Tobias se levantam. Eles vão tentar sabotar. Mas quem é Sanbalat e Tobias diante do nosso Deus? O nosso Deus Todo-Poderoso. Não tenha medo de apelar, porque em nós não há poder, mas em Deus tudo é possível. Tudo é possível ao nosso Deus. E se Ele nos faz uma promessa, significa que também é possível que essa promessa seja cumprida. Então nós entraremos lá. Esse ano ainda nós faremos nosso primeiro culto. Nós colocaremos a planta dos nossos pés naquele lugar. Nós tomaremos posse do nosso terreno. Nós avançaremos nessa cidade. E as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa igreja, contra a igreja de Cristo. Nós saquearemos o inferno. Nós veremos milagres acontecerem naquele lugar. Saúde sendo restaurada, famílias desacreditadas, tudo acabou. Quem disse acabou não é Deus. E a família é uma instituição sagrada para Deus. Eu creio que vidas serão transformadas e que as nossas vidas já entrem no processo, para que quando chegue a oportunidade, nós já tenhamos tudo ali na mente, assim como Neemias tinha. Eu vou precisar disso. Mas para isso ele entrou num processo, ele se quebrantou. Que nós venhamos ter um coração assim como de Neemias, um coração ousado, que por mais que se levantem pessoas para caçoar de você, que você se agarre às promessas de Deus e repreenda tudo aquilo que não é de Deus.
Eu gostaria de pedir para a igreja ficar de pé. Lembre-se que Deus esquadrinha, Ele examina o nosso coração. Ele nos mostra se nós pedirmos. Ele nos mostra onde nós precisamos mudar. Que nós não sejamos instrumentos, assim como Sanbalat e Tobias foram, para sabotar os irmãos. Que nós não possamos dar brecha para esse tipo de espírito em nosso meio, amém? E eu quero fazer uma oração nessa noite sobre o nosso ano de 2022. Senhor, nós te damos graça por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Te damos graça pelo ano que chegou, pelo primeiro culto. Te damos graça por estar aqui neste lugar, meu Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, eu venho te pedir pelo ano de 2022, um ano profético, um ano que nós temos uma palavra, uma promessa de novos tempos, de novos desafios. Mas nós cremos que todos os planos vêm de Ti, meu Pai, nesse desafio. E contra Ti não há quem possa, meu Deus. Senhor, venha sondar os nossos corações, venha trazer à tona tudo aquilo que possamos fazer diferente, meu Pai. Que 2022 seja um ano diferente, que nós possamos ser pessoas diferentes em cada lugar que nós estejamos, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, no mercado, e que ao surgir a oportunidade nós estejamos preparados, Senhor. Vem tirar de nós tudo aquilo que te desagrada, cada ruína, cada sujeira, meu Pai. Que possamos construir um ano de 2022 fundamentado em Ti, meu Pai, nos Teus estatutos, nos Teus mandamentos, porque é a rocha sólida que nos vai dar estrutura para um ano melhor. Senhor, venha ser com a vida de cada pessoa aqui, cada família, que famílias venham ser restauradas, que saúdes venham ser restauradas. Venha encher cada um de nós de fé, de ousadia, Senhor. E que cada vez que vem uma palavra no nosso coração e nós acharmos que não vem de Ti, que é coisa da nossa cabeça, que nós venhamos dar um passo de fé e avançar no Teu reino, na Tua obra. E que se levantarem pessoas para entulhar nossos poços, para nos sabotar, que a gente lembre que a gente tem a marca da promessa, a promessa de Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, que venha ser um ano diferente, meu Pai. Construa em nós um coração segundo o Teu coração, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha estar presente cada dia em nossas vidas, meu Pai, em todo momento. Se tentam destruir-me,